Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Manu Glide, cantora e compositora de reflexões, e estamos iniciando a nossa série de Papo Intragável. E o tema de hoje é motivacional em excesso. Para me ajudar a desenvolver esse tema, eu convidei o psicólogo e psicanalista lacaniano Lucas Cavalcante. E desde já agradeço você que está aqui com a gente dando a sua atenção. Lucas, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fala um pouco de você, do seu canal. Em seguida, a gente já inicia o assunto, tá bom? Vamos lá. Legal, bom, primeiro, também vários bons aí, bom dia, ou à tarde, noite ou madrugada. Obrigado, Manu, por esse convite, pela confiança, pelo carinho. Entendo também ser um tema bem interessante, bem intragável, e acho que vai dar aí um bom caldo de tudo isso. Bem, então eu sou o Lucas, né, Lucas Cavalcante, eu sou psicólogo clínico, né, na área de psicanálise lacaniana, eu atuo também institucionalmente, hoje eu sou psicólogo militar, e trabalho na clínica, trabalho dentro da força, tenho um canal no YouTube, né, chamado Veja por Outro Ângulo, que, aliás, propõe exatamente trabalhar ou tratar assuntos por uma outra via, né, por outro canal, né, pelo menos é a proposta que a gente tenta. Lá dentro a gente tem uma área de entrevistas também, que pega personalidades, tem várias pessoas aí do mainstream que a gente já entrevistou e que tenta tratar também por uma outra via. Enfim, eu trabalho profissionalmente com música, que você sabe também, como você, que toca também. Então, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, na profundidade de um pires. Então, é isso daí. Então, aí para debater um pouco. Agora, também, recentemente, estou me formando em teologia também, né? E tá uma loucura a formação, mas vamos que vamos. Tamo junto. Isso mesmo, por isso que eu chamei você, que é justamente o trabalho que você faz, trazer aí um outro viés para os assuntos. E desde já quero dizer que não é a intenção desmerecer os movimentos motivacionais, pelo contrário, é justamente saber qual que é o ponto saudável para usufruir desses benefícios e quando parte a fazer mal para nós. Introduzindo o assunto, eu quero usar o exemplo da linguagem das religiões. Claro que eu não estou entrando na questão da experiência espiritual de ninguém. Simplesmente quero utilizar o formato semelhante que existe entre diversas religiões. Essa semelhança entre si que é quando alguém quer buscar algo em sua divindade, em sua religião, existe um script, um escopo que varia bastante, porém ele tem um mapa muito semelhante, que é justamente um cumprimento de conduta, de percurso, de tarefas. E quando existe esse cumprimento de percurso, de tarefas, que geralmente é apresentado pelo intermediário da religião, nem sempre é apresentado que existe a possibilidade de não alcançar aquele milagre. E aí o fiel corre atrás de cumprir todos aqueles passos espirituais, faz jejum, ou faz uma oferenda, ou faz uma meditação, faz um ritual ali, aquela coisa que foi apresentada, ele cumpre tudo aquilo, muitas vezes tem até um tempo, né, um método de tempo de campanha, por exemplo, que você vai fazer uma campanha religiosa de 2 meses, e aí você cumpre, o fiel cumpre certinho, só que aí ele acaba não alcançando aquilo que foi dito. Né? E aí, muitas vezes, muitas pessoas perdem a fé e associam isso a Deus e tal. Mas a verdade é que eu venho percebendo que essa linguagem tem sido transferida e muito utilizada em diversos campos. O e-commerce, o marketing digital, as abordagens conjugais, o corporativismo, até mesmo entre os movimentos de PNL, coach. E a pergunta é: estatisticamente, todo mundo vai vencer? Todo mundo que fizer certinho? Diz aí para nós qual que é o perigo de se deixar emergir nessas abordagens motivacionais e com esses passo a passos cheios de promessas que a gente vem ouvindo por aí. Usar a estrutura religiosa que temos hoje, e mesmo a estrutura cultica que temos hoje, ela sem dúvida é um extrato dessa verdade maior que a sociedade hoje enfrenta. Há de se dizer que essa religião que você passa e lança aí um olhar crítico, ela faz menção àquele religiosismo primário, né, do período histórico, ou pré-histórico do ser humano. Lembre que, no primeiro momento, éramos os chamados sedentários, né, o homem era apenas coletor, né, então ele estava
num só lugar, ele começa a criar sua prole parado naquela região e colhe o fruto da terra. Quando, então, ele suga tudo que ele tinha, ele passa, então, para um ritmo de evolução sociológica, enfim, cultural até, ele passa a ser nômade, né? E, portanto, ele passa a ser um plantador, um agricultor. Então, ele desenvolve essa técnica. Essa transição, né, muitas pessoas morreram, a sociedade, o ser humano, a raça sofreu muito, e é ali que alguns teóricos vão colocar o surgimento dos deuses, né, da mitologia. Então, não é que eu não trabalhei para evitar o mar invadir o meu espaço, mas foi Poseidon, né, que não achando graça em mim, ele vai lá, então faz o que faz, e eu preciso, então, fazer algo para que eu lide com ele. Mas antes disso, eu tenho que criar Poseidon para lidar com a tragédia humana. A finitude, ela é uma marca da existência. A finitude é, sem dúvida, uma fatalidade, uma verdade da realidade, ou seja, uma verdade humana. E o homem, para fugir desse fatalismo, para fugir dessa realidade, ele cria, então, a figura dos deuses. Isso que eu estou dizendo é à luz dos teóricos históricos e da filosofia grega, inclusive. Né? Então, cria-se os deuses, o homem mesmo cria essas divindades, e aí, então, quando um mal chega naquela posição que eu disse, né, a água ali invadindo o seu espaço, então ele fala, olha, o Poseidon, por exemplo, eu não achei graça em Poseidon, quer dizer, eu mesmo o criei, e agora ele mesmo se revolta contra mim. Então, eu vou oferecer certos sacrifícios de acordo com o que eu disse que ele quer, isso é bem interessante, e aí, então, num dado momento, até por conta de transformações da maré, naturais, enfim, ou seja, da natureza, aquela água não invade mais o seu espaço. E culmina exatamente naquela semana onde ele ofereceu aquele sacrifício, enfim. Então, cria-se a lógica. Agora, Poseidon, então, achou graça em mim, então eu consegui a benevolência dele. O que a sacada que o homem não percebeu é o narcisismo em jogo. Ele mesmo criou essa divindade, ele mesmo faz coisas para que essa divindade responda a ele. Então, não é a divindade que manda, é o homem que manda na divindade para que a divindade mande no homem. Essa ideia, ela está dentro do que você trouxe no início. Quando eu lanço possibilidades de 1, 2, 3, 4 coisas para que você faça, para que você tenha benevolência do cosmo, de Deus, ou sei lá o quê, você está se colocando na posição deísta, né? Você é o Deus, a divindade é o teu servo, e ela só corresponde a um sinal seu. Quando, de maneira camuflada, sorrateira, você diz, não, ele é que domina, eu não sou nada, eu sou apenas um servo, eu só preciso fazer isso porque isso é uma mecânica, isso é uma hidráulica, isso é tiro e queda, isso é matemático, né? Isso é absolutamente factível, uma ciência quase teológica, digamos. Então, basta eu fazer assim que assim acontecerá. É claro que aqui nós não estamos entrando na questão da fé. Eu mesmo a tenho, né? Então, até porque a teologia ela tem uma estrutura racional muito bem formada com relação à existência de Deus, com relação às evidências da existência de um ser superior. Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando dessa religião infantilizada, né? A gente vive hoje numa tentativa que as ciências, a filosofia e a religião, elas tentam abarcar tudo, né? É uma coisa um tanto, uma busca por uma unidade universal, assim, né? Todos são iguais, todos têm o mesmo potencial, todos terão o mesmo resultado, todos são absolutamente iguais e não há diferenças e, portanto, basta você seguir, né, um passo a passo, como você colocou, e que vocês alcançarão tal resultado. E se não alcançaram, portanto, vocês falharam. Quer dizer, não é o método, né? É você, o que volta novamente à ideia da culpa, e aí que faz com que o sujeito ele se torne mais voraz nessa busca. Você me fez lembrar, inclusive, que você está na cidade, você está aí meio que na grande São Paulo, né? Você me fez lembrar de o que diz ali, a citação que tem no brasão da cidade de São Paulo. A citação significa, em português, em tradução livre, literal, não sou conduzido, conduzo. Uhum. Né? Há uma marca no brasão da cidade de São Paulo, que é o coração financeiro do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, e que, inclusive, está entre as 3 primeiras com maior índice de transtorno de ansiedade, exatamente essa marca no brasão. Não sou conduzido, conduzo.
Ou seja, numa cidade onde ninguém é conduzido e só conduz, quem vai ser conduzido? Ou seja, numa cidade onde só tem líderes, quem que vai ser liderado? Isso mostra um pouco até de como é o caos do trânsito da cidade de São Paulo. Quer dizer, como ninguém quer ser conduzido e todo mundo conduz, então numa cidade onde todo mundo conduz não é conduzido, a gente vai ter aí, obviamente, um trânsito enorme. E é engraçado essa ideia, porque tá todo mundo querendo estar de carro na rua. Então essa marca de que eu sou líder, né? Então eu tenho que ser um líder, você é um líder em potencial e você terá liderados, mas se aquele liderado escutar também essa forma esse método de liderança, então ele vai deixar de ser liderado para ser um novo líder. E aí, se a gente for numa coisa em cadeia, ora, quem vai ser liderado? Porque se está todo mundo esperando ser seguido, né, numa sociedade apenas de líderes, quem que é o liderado? Numa sociedade que espera ser seguido pelo outro, quem é que vai seguir? E nessa nós nos encontramos nas marginais da vida, esperando ser seguido por alguém. Resultado, ninguém consegue andar para nenhum lugar. Não sei se eu posso dizer essa palavra, mas esse modelo de que você, para ser a alfa, o macho alfa, ou a mulher independente, ou, sei lá, a pessoa de sucesso, trouxe esse modelo, que trouxe também, de uma forma bem sutil, uma competitividade entre as pessoas, no sentido de que todas precisam ser líderes para aparecerem e estar dentro do modelo, né? E aí isso vai tirando a pessoa da estabilidade que ela estava, pelo menos de bem-estar, não de perfeição, e começa a trazer outras frustrações, porque ela entra nesse jogo, né? A gente vê muito aí na internet, que hoje você ter números, né? Não importa o que você fala, não importa o retorno que você tem, falando de negócios, né? Não importa se você tem retorno de cliente, desde que você tenha números. Então, você engana você mesmo, que pelo fato de você ter um grande fluxo das coisas, você está, de certa forma, alcançando o que você busca. E, às vezes, isso não te retorna muito de coisas palpáveis, né? Enfim, aí gera essa sensação também de que todo mundo quer liderar e aquele que está sendo liderado está na merda, né? Mais ou menos isso. Essa ideia do coach, onde você e todos são líderes, e que, inclusive, está dentro das religiões de maneira muito aguda hoje, e cai num sofismo barato, né, do tipo, se a pessoa já fala, não, mas eu não sou líder, inclusive eu nem quero ser, como eu disse, ser encarados como herege, a ponto das pessoas reduzirem a seguinte ideia, acho que você já deve ter ouvido, não, mas você é líder de você mesmo. Essa ideia de você é líder de você mesmo é quase causar uma cisão à força no sujeito, dizendo, olha, lide com a sua bipolaridade, tem dois seres aí dentro. Então, você tem que se sujeitar ao outro seu, que é o líder, e este outro seu tem que dominar esse daí. E aí vão se criando discursos, né, e conceitualismos e tal, e essa pessoa sai de uma palestra dizendo, bom, quase hipnotizado, como você colocou, dizendo, bom, eu não entendi muito, mas eu sei que eu sou líder de mim mesmo. E eu tenho que lidar com isso. Isso é um abuso, na verdade. Tenho ainda um amigo bem interessante, que ele trabalha numa empresa de engenharia, dessas aí que você vai ser líder, vai vencer. Ele é um rapaz, assim, extremamente tranquilo com tudo, tá tranquilo com a esposa, com o filho, com a casinha que tem, pagou à vista a casa. Ele juntou dinheiro, o carro, ele ficou com um carro de uma marca X, um carro popular, durante, acho que 20 anos. A pintura do carro estava gasta. Você falava para ele, você não quer trocar? Ele falou, cara, eu não ligo. Para mim, o carro me levando a outro lugar está ótimo. Até o ponto, teve até uma época que o pessoal falou, já tá bom, já o carro tá caindo peça na rua, não, tudo bem, então agora eu vou trocar. Mas o chefe dele, por ele trabalhar muito bem, mas muito bem, o chefe disse, olha, eu quero te subir de cargo, eu vou te dobrar o salário, porque realmente ele resolvia muita coisa na empresa. E o chefe esperando que ele respondesse, nossa, ele falou, não quero. E foi um problema, porque o chefe encarou como um vilipêndio, assim, mas como você não quer subir de cargo? Ele falou assim, olha, com todo respeito, o senhor tem uma esposa que um dia eu estava aqui na empresa, ela ligou aqui, esperando que o senhor estava na empresa, o senhor estava em Recife, ela nem sabia que o senhor estava ali, o senhor esqueceu de avisar por conta da correria de trabalho. Eu não quero ter essa vida, que minha esposa não sabe onde eu estou, correndo atrás de tudo, e falou, para mim está ótimo. Não precisa me pagar mais, está ótimo, eu não quero ganhar mais, eu quero chegar em casa no horário. É uma escolha de vida. Particularmente, a forma como ele leva a vida, para mim não serve, mas para ele serve. Então, assim, para ele está ótimo ser
alguém que é estável, subordinado. confortável. Exatamente. Então, para ele, eu não quero liderar nada, eu não quero saber de líder, não quero saber de nada. Eu quero saber de fazer o meu e ponto. Isto hoje é um soco no estômago dessas teorias, porque quando o cara senta numa palestra como essa, ele diz: eu não tenho objetivo algum. Simples. E ele não se coloca numa posição patológica, é encarado como um louco, né? E, enfim, então nós estamos criando, curiosamente, uma sociedade zumbi, que o que é a ideia do zumbi, né? Ele sempre aparece nas caladas da noite, né? Se tem alguém diferente dele, ele vai morder para que sejam igual, e o diferente, que é o normal, é anormal. Sim. Então, porque como todos somos iguais na nossa anormalidade, quem é normal diferente de nós é anormal, portanto. Na verdade, se você vê, não só nas ciências humanas, na filosofia, nas artes, a gente vê esse movimento. Bom, basta dizer o quanto que acabaram-se as bandas, estão acabando e só vem cantores, solo, etc. A gente vê isso já no mercado, a gente vê isso nas ideias, né? Eu sou e não preciso de você, enfim. Então, há uma marca e que faz com que essa pessoa ela deseje, portanto, uma conquista de alguma coisa, porque ela precisa de algo material, ela precisa tocar em algo. E aí é uma ideia infantil, né? Porque é aquela criança que ela deseja o seio, ela tem que tocar em alguma coisa. Vem a ideia do materialismo, né? Que a gente vive também, que essa é uma marca também dessa sociedade. E, portanto, como é que eu vou conquistar? E aí vem um discurso, né, pós-modernista, que são esses discursos motivacionais do tipo, que é aquele slogan do Obama, né? Yes, you can. Que aí depois ele mudou para o Yes, we can, que é uma forma tribalista também, né? Quer dizer, venha para esse time aqui, se forme um como todos, né? Que são os grupos que a gente vive ideológicos hoje, todo mundo pensa igual, que é uma forma de ser um em grupo, e conquiste aquilo que você quer conquistar, porque você pode. Há um perigo grande nisso, né? Há um perigo, e aí eu passo a bola para você, há um perigo porque a fatalidade, a impossibilidade, a falta, como diz o Lacan, a dor, a não possibilidade, como eu disse, são inerentes à vida humana. A sede é inerente à vida humana, a fome é inerente à vida humana. Aliás, eu só posso ter prazer em beber uma água se sede eu tiver. É impossível eu ter sede se eu já está entupido de líquido. Então, a falta ela é inerente à vida humana. Acontece que os discursos hoje das ciências, né? E aí em ciências entre aspas também, ou dos discursos que eu chamo de motivacionistas, né? Que já é uma ordem aí já do vício, querem eliminar essa parte faltante e aí supervalorizar uma pseudo-felicidade extrema, né? Então, assim, há uma coisa do imperativo da felicidade. Você vai ser feliz mesmo que eu tiver que te deixar triste, mas você vai ser feliz. Contra a sua vontade, né? Se isso custar a sua angústia, mas você vai ser feliz. É uma coisa paradoxal, mas é algo que a gente tem aí. E aí, sem dúvida, as pessoas embarcam nesse discurso, constroem métodos, etc., com fins também de poder monetário, etc. Mas aí há uma marca interessante que a gente tem aí para pensar. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando essa semana mesmo. Essa semana eu estava na internet e tal, e eu vi uma desses patrocínios aí, dizendo mais ou menos assim: aprenda como decifrar a mente do outro, com alguns passos, né? Só no caso, pelo formato do corpo. Aí eu lembrei de Haidt, né? De como ele trouxe essa teoria, né? Na parte de, apesar de não ter sido explorado muito, como foi de Freud, Lacan, eu sei que isso veio dele. E aí o que eu pensei? Eu falei, cara, até as cartomantes estão perdendo espaço nessa... Sem dúvida. Sem dúvida. Você percebe realmente essa necessidade da competitividade, de prevalecer sobre o outro. E agora as pessoas estão querendo ler a mente do outro, utilizando ferramentas que precisam ser vistas de forma mais profunda. E sabe uma coisa interessante? Que eu não vou nem me alongar aqui, porque é você que está aqui para me ajudar nesses papos. Que isso. Mas eu vou entrar numa outra questão de que, será que esse motivacional, além da conta, né? Porque, lembrando, se motivar, ter um olhar mais, um pouco mais corajoso da vida, isso não é negativo.
O problema é o excesso, como se não existisse perda, como se não existisse falha, como se você fosse realmente conquistar tudo que você idealizou e que o outro disse que você vai idealizar, né? Aí que está o problema. Mas sabe o que parece? Que é rentável. Por isso que eu vejo hoje no e-commerce, e isso eu tenho percebido muito no e-commerce, que a venda do curso sobre como vender coisas pela internet é o único produto que, de certa forma, dá certo no e-commerce. Ou seja, você vai no curso aprender como vender determinado produto na internet, estratégias e etc. Isso é legal. Só que em termos de rendimentos, o que mais dá dinheiro é vender curso do que vender, sendo que o produto acaba sendo o próprio curso de vender o curso e não o produto. Né? Então, você vê que isso se tornou rentável. Né? Então, por que você acha que é rentável esse tipo de... Então, aí que tá, você não usou essa palavra, mas ela tá escondida no seu discurso, que é o gozo. A gente vive hoje no imperativo do gozar. Eu estou usando esse termo, que é um termo psicanalítico. Aliás, eu estou terminando hoje um artigo que eu vou publicar e que trata exatamente da questão do tal do imperativo do gozar, que é um novo conceito que a psicanálise está percebendo. E aí eu vou entrar em algo só conceitual, rápido, para que a gente perceba esse conceito. Quando o Freud, lá nas primeiras tópicas do Freud, ele criou o id, ego e superego, muita gente já estudou isso, muita gente já viu já, e aí resumindo, né? O ego é o contorno do eu, né? O que a gente compreende por eu, né? Até o contorno corporal, o corpóreo, né? Então ele tem o eu, o ego, né? E aí eu tenho o meu id, né? O id lá do grego, que significa próprio, idioma, idiosincrático, idiopático, idiota. Mas o ID, né, que nós temos no e-mail, significa aquilo que é próprio meu, que é a sede dos meus desejos e evoluções, das pulsões. E eu tenho o supereu, na tradução do alemão, ou superego, né, que é a instância a instância da regra, a instância da lei, do limite, do interdito, a instância do não. Então ele vai dizer que existem essas instâncias, né, militando uma com a outra, e que isso culmina no eu, né? E o eu vai decidir que ele segue quem? A lei que impede o desejo ou o desejo que tenta aparecer a todo custo, né? E ele vai, que é tal do inconsciente, que ele vai dizer que aparece, né? Até porque também o inconsciente ele também está ligado ao superior, mas a ideia do inconsciente que eu estou dizendo que é o desejo, aquele que é mais próprio, mais instintivo e que tenta aparecer de toda forma e que tenta encontrar lugar para vir à tona, né? Aliás, a metáfora é de alguém tentando segurar uma bola debaixo da piscina. Aquela bola é o desejo, né? Então ela tenta, sempre vai ter uma força dela física que ela tenta subir. E eu reprimi a repressão, né? O recalque, que é a palavra que o Freud usa, que o superior ela tenta, através da lei do interdito, né, impedir que o desejo venha à tona e o eu tome conhecimento. Essa é a guerra que nós temos todo dia, que nós chamamos de neurose. Então, em todo instante, você tenta satisfazer o seu desejo, mas sem sofrer alguma punição do seu superior, né? Essa seria a ideia. Aí vem a religião, que adora essa parte, enfim, mas nós temos essa guerra. De outra maneira dita, portanto, o meu desejo esconde aquilo que vai me deixar assim, absolutamente em estado de prazer e êxtase. E no meu superior esconde aquilo que nega e aquilo que vai barrar. Olha que curioso. O Freud, quando escreve isso, ele escreve lá no final do século XIX e século XX, primeira parte do século XX. Mas agora, no século XXI, nós percebemos um fenômeno diferente. Olha o fenômeno que nós percebemos. O supereu, ele se tornou o desejo. Entendeu? A ideia é que a lei agora é que você goze. A lei agora, o interdito, é que você não possa dizer não ao seu desejo. Então, até tem um filósofo famoso, Mário Sérgio Cortella, que é pop aí, né? Eu brinco que o Mário Sérgio Cortella é um cara que eu me apaixonei muito por ele, li vários livros dele, mas como ele se tornou pop e o cara não tem como produzir muito, e até tem a ver com o nosso papo, né? Porque exigem dele várias... Demanda, né? Pois é, exigem dele tantas coisas loucas e ele não... o cara é ser humano, ele não consegue produzir. Então acaba sendo uma reprodução. Eu brinco que ele só muda o nome da palestra, mas acaba falando a mesma coisa, né? E aí, mas eu li a dissertação de mestrado dele, né? E é muito interessante a dissertação dele, mas ele vai dizer algo interessante. É a primeira vez que a sociedade encontra no desejo um direito.
Se antigamente o desejo era uma possibilidade, ele diz, hoje desejo é direito. Então, se eu desejo, eu tenho direito. E se você me impedir, ou eu te mato, ou eu me mato. Daí vem o aumento do suicídio. Então, na verdade, a gente vive num imperativo do gozo. E o que é o gozar, segundo Lacan? Gozar, na verdade, é nada mais, nada menos que uma fantasia. Na verdade, você é algo imagético. Você acha que você conquistou o objeto, mas você não conquistou. Você só produziu uma fantasia dele. E aqui, como exemplo, né, a pornografia, por exemplo. A pessoa vê aquilo, ela se imagina naquela situação, mas, na verdade, ela não possuiu nada. Ela produziu algo. Porque a culpa ela existe porque o cara percebe que aquilo foi tão efêmero, aquilo é tão passageiro, que vem o vazio, vem a consciência do vazio. O que ele faz? Ele volta num movimento retroalimentativo de buscar uma nova imagem para gozar. Então, o que a gente vive hoje é uma eterna busca, como você disse. O produto é te ensinar como vender produto, né? Então, eu fico num ciclo onde não há fim, não há, como diz o Zygmunt Bauman, não há concretude, há liquidez. E aí, sem dúvida, a gente vive numa sociedade efêmera e que eu busco algo que eu nunca tenho, desejo possuir algo que eu não tenho e vivo nesse ciclo até, enfim, acabar com a própria vida. Tanto que quando se consegue algumas coisas muito rápidas, em alguns casos pode até trazer uma sensação meio frustrante, meio deprimida da coisa. E esses jargões de tópico de sucesso que têm sido muito aproximados um dos outros, seja no motivacional corporativo, seja na política, isso traz uma outra questão aqui, um outro lado da coisa. Isso nada mais é do que uma demanda sendo atendida, uma demanda que nós criamos. Por quê? O que é mais fácil? Em um torneio, o que é mais fácil? É pensar, vislumbrar o pódio ou vislumbrar a linha de largada? Por que a gente está sempre ignorando o meio do caminho? Por que a gente está sempre ignorando a realidade da vida, a realidade das dificuldades, das tristezas e dos machucados, da experiência e das frustrações que não são, no final das contas, algo inútil, que vão nos ensinar muito. Mas isso não está ligado, talvez, por essa nossa essa nossa forma de ser seduzido pelo fato de pular etapas? Sim, sem dúvida. O gozo, na verdade, é nada mais também que o pular etapas. Por isso que vem a ideia do imagético. Né? Você está dizendo aí, mas é uma das marcas da pós-modernidade, olha que interessante, que é o imediatismo. O imediatismo ele é marca. Né? Alguns, o Jeremir Silva, lá, que é um grande filósofo pós-modernista, ele fala que nós vivemos o fim do sacrifício. Esse fim do sacrifício, que ou seja, para eu conquistar uma mulher ou um homem, né, lá no período pré-revolução industrial, eu tinha que ralar muito. Depois, começou a coisa a ficar mais fácil. Daqui a pouco, mais fácil ainda. Mas hoje é um match. É um dedo que eu passo e que salta-se grande parte que é do entrave de almas, da falta do que ela quer, do que eu desejo, do que nós podemos fazer. Caramba, ela não gosta disso em mim, então eu vou ter que mudar a minha estratégia. Tudo isso que é a grande sacada, mostrada inclusive lá naquela película, né, o filme O Clique, do Adam Sandler, né, que ele vai criticar exatamente esse salto que a tecnologia está dando. E a gente está entrando, e nós somos resultado disso. Né? A gente entra numa sociedade que são agora os nativos virtuais, eu e você, nós somos estrangeiros virtuais, mas a ideia é que quanto mais rápido, melhor. Quanto menos sacrifício, melhor. Porque a tecnologia hoje é para te retirar o meu sacrifício. Quanto menos sacrifício, melhor. Então, nessa, eu produzo subjetividades. E as subjetividades produzidas a partir do contato com a máquina, né? Que aí eu também quero lembrar um outro filme, que é o Eu, Robô, do Will Smith, né? Que vai trabalhar exatamente essa coisa do relacionamento homem-máquina e do quanto que o homem está sendo substituído. E enquanto as pessoas, mas está de boa, acho que vai demorar muito para ter um robô dentro da minha casa. Então, mas enquanto você está pensando nisso, já tem um robô chamado celular, sincronização, que é uma forma de emborrecimento, né? Uma vez que a máquina faz por mim. Então, eu já vivo uma subjetividade aplicada, que é o pular etapas. E aí, Manu, entra num ponto que é interessante e que você também faz pensar isso, que é a nossa sociedade. Duas coisas que eu quero apontar. Eu estou falando aqui mais de arte, né?
a psicanálise, a gente gosta muito de usar de arte para refletir conceitos, mas nós somos, da nossa infância, a gente viveu a infância do Rei Leão, né? E marcou muito. Eu lembro que na época o movimento religioso preocupou muito lá com a palavra sexy, lá, né? As mensagens subliminares do sexy. Imagina, o andar das leoas era erótico. Quer dizer, enquanto estava todo mundo preocupado com o andar erótico da bunda da leoa, ninguém se preocupava exatamente com esse pular etapas que o filme traz, que é um estupro para a vida do infante, né? Do infantil ali. Que é o quê? Quer dizer, o Simba, quando ele passa por um período de perda enorme, é terrível. Como é que mostra o crescimento dele? Hakuna, Matata. E aqui fica quase um mantra, né? Hakuna, Matata. Ou seja, esqueça o seu problema, que as coisas, esqueça os seus problemas, que o mundo passa logo. E ele vai crescendo no filme, né? O crescimento da fase infantil até a fase adulta se dá numa cena de um tempo de uma música, de 2, 3 minutos. Quer dizer, aquilo passa para nós que ele não viveu muita angústia dele. Quer dizer, a gente não sabe como ele viveu todo o período da infância, todo o período da adolescência, da juventude dele. Passa num tempo de um Hakuna Matata. Esqueça os seus problemas. Pare. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Vamos curtir a vida. Esse é o lance. Depois ele retoma isso, mas o filme trabalha com essa ideia. Tanto que quando ele vence o Scar no final do filme, o que acontece com a Pedra do Reino? Tudo volta a crescer. Num passe de mágica já aparece a natureza. A escuridão sai, como se a vida fosse resolvida a partir disso. E aí, por fim, eu falo da Caverna do Dragão. Aí é clássico. Né? Que é um grande também, um estupro à vida das crianças, né? O quanto que nos ferrou que, claro, eu não estou demonizando, acho que é um clássico, como você disse, mas que é possível a gente questionar, porque ali tem uma sociedade de jovens presas no mundo da fantasia, que é o que a gente está falando hoje, que a gente vive nessa fantasia, e a gente está tentando sair disso. Quem é o motivacional na série? O Mestre dos Magos. É ele quem ensina, através de métodos, como eles vão sair dali. Mas algumas teorias hoje já falam que o Mestre dos Magos ele é o Vingador travestido de bem. Porque tanto o Vingador como o Mestre dos Magos mantém eles ali por conta de quem? Da Uni. A Uni é um unicórnio. E se você vai lembrar, todas as vezes que eles conseguiam sair do mundo ou estavam para sair do mundo da fantasia e voltar para o mundo real, a Uni ficava para trás. Acho que você vai lembrar disso. Né? E aí eles tentavam salvar a Uni, e nessa de tentar salvar, tem até um episódio que eles chegam, eles voltam, né, ao lugar que eles se perderam lá na praça, eles aparecem na praça, mas a Uni fica para trás. E no ardor de não perder a Uni, eles voltam, o portal fecha e eles ficam presos novamente. O que aqueles jovens erraram? Eles não questionaram que unicórnio não existe. E pelo fato deles não questionarem que o unicórnio não existe, se deixarem levar pela leveza, pela fofura, pela eroticidade daquele unicórnio, eles ficavam presos naquele ciclo entre Vingador, Mestre dos Magos, que é o bem e o mal, mas no final quem perde são eles, porque eles nunca saem de lá por conta da Uni. Portanto, o discurso motivacional é, calma, você vai encontrar o unicórnio. Você que é da área corporativa, você sabe que o grande discurso das startups hoje qual é? Eu vou encontrar o unicórnio. Qual é o unicórnio do mundo corporativo? E está todo mundo tentando aí encontrar através de discursos coachinianos, de discursos motivacionistas, para encontrar o que ninguém encontrou. Só que no final você nunca encontra, porque você nunca vai estar satisfeito. E aí você fica preso, tentando pular etapas mais e mais, a fim de gozar com uma coisa que é ingozável, na verdade, né? Então me parece que o caminho está em aceitar as impossibilidades. Não, e tem a questão, se você está falando, eu estou pensando. Você falou da Revolução Industrial e tudo mais, e eu fico pensando assim, uma das marcas, né, veio até do Exército, o conceito de produtividade da época, veio justamente eles testaram na guerra, e a partir da guerra foi para a Revolução Industrial, onde eles trouxeram lá aquela ideia de repetitividade, padrão, para poder entender quanto tempo a gente produzia e quanto mais padronizado o sistema, mais dava para você perceber com mais facilidade onde estavam as falhas nas pessoas. E aí, onde que eu entro aqui? Você falou do ramo corporativo e tal. Hoje em dia, a gente está no ramo corporativo e essa produtividade, de modo geral, ela é exigida ainda, tanto que quem trabalha com arte é considerado pessoas que estão brincando, né? Eles não sofrem, por exemplo, a música, quem faz uma pintura, quem trabalha com dança, não, isso não é trabalho, isso é hobby, né?
Então, tem esse preconceito justamente porque está muito enraizado essa questão da produtividade em tudo, em todas as empresas. Isso ainda é uma realidade, a verdade é essa. Só que por conta dessa fusão que a gente está passando agora, com essas novas, a tecnologia, os conceitos, a mudança, veio a necessidade da criatividade, né? E aí o que acontece? Né? Você precisa entregar tarefas na medida que você precisa também ter o ócio criativo lá, né? que é um ócio criativo, que existe diferença do tédio para o ócio criativo, né? Então, assim, como que você traz resultados? A gente tem essas duas demandas. A gente tem a demanda da produção, que é reflexo do que já vem da Revolução Industrial, que é a produtividade mesmo, trabalhar, entregar tarefas. E você tem que ter a entrega do resultado, que aí é questão de criatividade. Só que sem o tempo para você refletir, para você se aprofundar nas ideias, para trazer o próprio resultado. Beleza, linkando isso com o nosso assunto, não sei se você já percebeu, mas nesses assuntos muito motivacionais, usa-se a questão linear da produtividade também. A pessoa que está trazendo a ideia, ela diz o seguinte: você precisa ser persistente, não pode procrastinar, tem que levantar, tem que ser acima da média. Essa palavra é sensacional. Acima da média, dá os 10 passos, está na jornada. Existe um passo a passo linear de produtividade, só que uma produtividade interna, não mais a questão de você montar um equipamento, e sim para você se automodelar, e que a partir desse escopo, que você vai ter que produzir esse escopo, quer ou não, você vai ter que ser melhor que o outro, você vai ter que produzir melhor que o outro. A partir daí, você estará rumo ao topo, rumo ao sucesso. Então, eu fico pensando, será que a pessoa que cria esses passo a passo produtivos de automodelagem, ele vive assim? Será que a gente está percebendo isso, né? Porque é aquilo, a gente está correndo atrás do rabo. Né? Esses caras hoje que você aponta, quer dizer, será que eles fazem isso também? Eles são os novos, são os novos clérigos, né? Lá dos anos 70 e 80, os caras de terno, né? Os pastores e padres e tal, que diziam, vocês não podem fazer isso, né? Olhem o que eu sou e olhem o que vocês não são. Então, esse discurso motivacionista hoje, ele está carregadíssimo de moralismo, né? Ele tá carregado. Eu costumo dizer hoje que a igreja do século XXI, seja a católica e protestante, que são as maiores, né, hoje, inclusive no Brasil, elas não têm mais como concorrentes movimentos espíritas ou religiões afro, etc. Os grandes concorrentes hoje das igrejas é o movimento coach e as fórmulas de lançamento, etc. Porque os discursos estão se aproximando. São discursos do eterno, né? Um diz que a eternidade está em outro lugar e o outro diz que a eternidade está naquela coisa que você precisa conquistar, né? Então, e na verdade não, quer dizer, essas pessoas elas não vivem isso, porque é impossível. Como eu disse, a falta ela é inerente à vida humana, quer dizer, a personalidade humana ela se dá por meio da falta, né? A criança, nós produzimos e recebemos a nossa personalidade na relação com o outro através da falta, através dos traumas. O trauma ele é impossível um ser humano sem trauma. É possível um ser humano que não perceba o seu trauma ou negue o seu trauma, que nós chamamos de psicopata. Aí é possível. Sim. Mas do ponto de vista da normalidade é impossível. O problema é que agora nós temos um discurso que é um discurso adicto de que não. Yes, you can. Então, essa coisa, ela traz, sem dúvida, uma lei, né? Nem que você pague com a sua própria alegria. Não se aceita a interdição ao gozo. Não se aceita. Não se aceita a interdição ao ato em busca do desejo, né? A morte ela está sendo demonizada. A falta está sendo demonizada. A perda está sendo demonizada. Então, há de se pensar, e aí eu quero virar um pouco a página, de que então, quem vai atrás desses modelos, quem ensina pessoas a conquistar seus objetivos e é uma pessoa motivacional, então ela está errada? Quer dizer, é uma profissão antiética, imoral? Não, pelo contrário. Há uma emergência na sociedade por conta do aumento do mundo da informação, por conta do aumento das coisas, da velocidade das coisas. Existe uma necessidade. Ora, eu estava falando para você, quer dizer, fazendo teologia, terminando pós-graduação,
trabalhando dentro de uma força armada, tendo uma clínica, trabalhando com música. Quer dizer, eu sou multifacetado, a sociedade está multifacetada. Eu preciso de alguém que me ajude a organizar as minhas coisas para alcançar pequenos objetivos, grandes objetivos, que me ajude nessa loucura, perdas que eu tenho para ter um pensamento positivo de vamos chegar lá. Existe essa marca na sociedade, é uma demanda. Até porque não dá para você analisar toda a sociedade num divã, você não tem como que uma análise demora 10 anos, numa sociedade cada vez mais rápida, que é uma cultura, não tem como. Então, não há problema, mas a gente tem que colocar cada coisa nos seus lugares. O objetivo, a conquista é importante, vamos conquistar, mas de qual objetivo estamos falando, do que exatamente estamos tratando e mais, está se lidando ali com a perda, está lidando com a fatalidade, então a gente precisa lidar com a realidade das coisas, que há a possibilidade da alegria, mas da perda também.